Fala, galera do segundo! Vamos continuar a nossa aula sobre função seno, função cosseno. Página 99, questão número 2. Na questão número 2, esboce, no mesmo plano cartesiano, os gráficos das funções dadas por letra A, f de x igual a cosseno de x. Letra B, g de x igual a cosseno de 2x. Letra C, h de x igual a cosseno de meio x. Nós vamos fazer como fizemos no exercício passado. Cada gráfico nós vamos construir em um plano separadamente. Depois dos 3 gráficos prontos, nós vamos colocá-los no mesmo plano cartesiano, certo? E eu vou disponibilizar o arquivo para que vocês possam imprimir o plano cartesiano e construir cada gráfico em um plano cartesiano. Quem não tem como imprimir, é só construir o plano cartesiano no caderno, ok? Então vamos para a nossa primeira folha, que é a letra A. f de x igual a cosseno de x. Vamos lá? Prontinho, a primeira folha está aqui. O que é importante? Vamos começar construindo o nosso círculo trigonométrico. Ele tem raio unitário. O que isso significa? Que o raio é 1. Nós sabemos que o ponto de encontro do eixo x com o eixo y é o nosso zero. Então, aqui à direita do zero nós temos 1, à esquerda, menos 1. Acima do zero, 1, abaixo do zero, menos 1, certo? Nós sabemos que aqui é o zero, aqui é π sobre 2, aqui é π, 3π sobre 2 e aqui volta em 2π. Quais são as coordenadas? Aqui eu tenho no eixo x, 1 para x, 0 para y. Aqui nós teremos o ponto simétrico, que então é menos 1 e 0. Subindo aqui, o x é 0, o y é 1. Descendo, o x é 0, o y menos 1. Esses pares ordenados são representados da seguinte maneira. O primeiro valor é do cosseno de x. O segundo valor é o valor do seno de x, ok? Então, como nós vamos trabalhar com a função cosseno de x? Nós vamos usar o cosseno de 0, que é 1, o cosseno de π sobre 2, que é 0, o cosseno de π, que é menos 1, o cosseno de 3π sobre 2, que é 0, e o cosseno de 2π, que é quem? 1, ok? O que é importante agora? Colocar esses dados em uma tabela. Construam a tabela de vocês, certo? Então, nós temos os valores para o x, que são 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Cosseno de 0, 1. Certo? Então, nós temos o primeiro par ordenado, que é 0 e 1. π sobre 2. Cosseno de π sobre 2. Acabei de explicar para vocês que é quem? É 0. Nosso segundo par ordenado é π sobre 2 e 0. Agora, o x é π. Cosseno de π é menos 1. É só observar onde. Os dados estão aqui, certo? Então, voltando. Nosso terceiro par ordenado, π e menos 1. O quarto é o cosseno de 3π sobre 2, que é 0. Então, o quarto par ordenado é o 3π sobre 2 com o 0. 2π, cosseno de 2π é 1. E o último par ordenado, 2π e 1. Nós vamos colocar agora esses valores aqui no nosso gráfico, certo? Lembrando, π sobre 2, o quanto vale o π? 3,14. Dividido por 2, 1,57. É nessa posição entre o 1 e o 2, praticamente na metade. Quanto vale o π? 3,14. Por isso eu marquei o π pertinho do 3. 3π sobre 2. Nós já vimos o valor de 3π sobre 2. Ele fica exatamente entre o 4 e o 5, mais próximo de quem? Do 5. O 2π, aproximadamente 6,28. E ele fica aqui pertinho do 6. Vamos marcar nossos
pares ordenados. Primeiro, 0 e 1. Você não marca no 0, você marca no 1, que é o valor de quem? Do y. Então, a função cosseno, ela começa ali, saindo do 1. Enquanto a função seno começava partindo do 0, 0, tá bom? Então, primeiro par ordenado. Agora, π sobre 2 e 0. Onde você marca o pontinho? No π sobre 2, certo? Agora, o π, ele desce até quem? Até o menos 1. O π desce até o menos 1. Então, π e menos 1, mais um par ordenado. Agora, 3π sobre 2 e 0. Um pontinho aqui em cima do 3π sobre 2. 2π e 1. O 2π sobe até o 1. Você tem os 5 pontinhos. Agora, você vai delimitar a sua curva. Essa curva é a curva que representa a função cosseno, certo? Agora é com vocês, façam e não se esqueçam. Essa função ela repete infinitamente para a esquerda e repete infinitamente para a direita, assim como a função seno, ok? Agora vamos para a letra B. Prontinho, letra B. G de x igual a cosseno de 2x. O que nós temos? Nós temos que fazer a nossa tabela um pouquinho mais completa. O 2x é o 0, é o π sobre 2, é o π, é o 3π sobre 2 e o 2π, que são os valores que nós conhecemos, certo? Então, 2x, quem é 2x? Cosseno de 0 é quem? 1. 2x é quem aqui? π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. 2x é quem? É π. Cosseno de π é menos 1. Quem é o 2x agora? 3π sobre 2. Qual é o cosseno de 3π sobre 2? É 0. Agora, cosseno de 2x é 2π. Qual é o cosseno de 2π? 1. Então, nós temos que o 2x são aqueles valores que nós já conhecemos e sabemos os valores do cosseno. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Só que nós precisamos encontrar quem? O x. Então, eu fiz todos os cálculos aqui. Nosso primeiro valor, o que nós fizemos aqui? 2x igual a quem? 0. Nós vamos resolver todas essas pequenas equações para descobrir quem é o 0, tá? 2x é igual a 0. 2x é igual a π sobre 2. Depois, 2x é igual a π. 2x é igual a 3π sobre 2 e 2x igual a 2π. Nós vamos encontrar os valores do x, são esses valores de x que são usados para a construção do gráfico. E por que o cosseno de 2x? Esses valores são os que nós sabemos e que são mais simples de usar do círculo trigonométrico, certo? Então, vamos descobrir os valores do x. 2x é igual a 0, x é igual a 0 dividido por 2, x é igual a 0. Certo? Então, nosso primeiro par ordenado é 0 e o cosseno de 2x, que é 0, 1. 0 e 1. Agora, 2x é igual a π sobre 2. O que vai acontecer aqui? 2x é igual a π sobre 2, fica π sobre 2 dividido por 2, a divisão se transforma em multiplicação, repete a primeira fração, a segunda você inverte, fica 1 sobre 2. π vezes 1, π. 2 vezes 2, 4. Então, o x é π sobre 4. O π é 3,14. Dividido por 4, no gráfico ele vai ser o valor aproximado de 0,785. Então, aqui eu já marquei o π sobre 4, antes do 1, porque ele vale 0,785. Então, vamos entender aqui. O x é π sobre 4. 2 vezes π sobre 4 é π sobre 2 e o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, o par ordenado é π sobre 4 e 0, tá bom? Agora, 2x é igual a quem? A π. Se 2x é igual a π, x é igual a π sobre 2. O π sobre 2 é 3,14 dividido por 2, que dá 1,57. Já marquei ali onde fica o 1,57, que é o π sobre 2. Vamos entender? Então, nós temos o x, que é π sobre 2 vezes
vezes 2 fica π, o cosseno de π é menos 1. Então, nosso par ordenado é o x, que é π sobre 2, e menos 1. Agora, 2x é igual a quem? A 3π sobre 2. 2x é igual a 3π sobre 2. Multiplicação vira divisão. O que acontece na divisão? Conserva a primeira fração, a segunda você inverte. Por isso, fica 1 sobre 2. 3π vezes 1, 3π. 2 vezes 2, 4. Agora, quanto é 3π sobre 4? 3 vezes 3,14, 9,42. Dividido por 4, 2,355. Então, é aqui, antes do 2,5, que você tem o 3π sobre 4. Vamos entender? Então, eu tenho 3π sobre 4, que é o valor do x, multiplico por 2. 2 vezes 3π sobre 4 fica 3π sobre 2. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. E o que acontece? Nosso par ordenado é 3π sobre 4 e 0. Agora, 2x é igual a quem? A 2π. Então, fica 2π dividido por 2, x igual a π. Π é 3,14. Ali. Vamos marcar os pontos no nosso gráfico? O que acontece? Eu tenho 0 e 1 aqui. Depois, eu tenho π sobre 4 e 0. Depois, eu tenho π sobre 2 e menos 1. Do π sobre 2, desce até o menos 1, ok? Depois, nós temos o 3π sobre 4 e 0. Temos o π e o 1. Esse é o gráfico do cosseno de 2x. E ele vai continuando infinitamente, tanto para a esquerda quanto para a direita. Ok? Prestem atenção. Não houve alteração aqui no eixo y. Continuou do menos 1 ao 1. Só que o que aconteceu com a nossa curva? Ela ficou mais achatada, não. Ela ficou comprimida. Houve uma compressão da curva. Vamos comparar as duas curvas para ver o que aconteceu de uma para a outra. Prontinho. Observem aqui. Aqui nós temos a curva do cosseno no seu formato original e aqui nós temos o cosseno de 2x. Vocês percebem que a curva sofreu uma compressão, ela ficou mais apertadinha, certo? O período aqui é 2π. Aqui o período é de 0 a π. De 0 a π ele começa a se repetir, certo? Então, houve uma mudança? Houve uma mudança sim. No cosseno de x, o período vai do 0 ao 2π. Ela se repete do 0 ao 2π, enquanto aqui ela vai se repetir de quem? De 0 a π. Houve uma alteração no período, ok? Agora, nós vamos para a letra C. H de x, cosseno de meio x. O x sobre 2, que é o meio x, são os valores que nós conhecemos do círculo trigonométrico. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Vamos encontrar os valores do x resolvendo as equações? X sobre 2 igual a 0. X sobre 2 igual a π sobre 2. X sobre 2 igual a π. X sobre 2 igual a 3π sobre 2. X sobre 2 igual a 2π. Então, vamos lá. X sobre 2 é igual a 0. O 2 multiplica o 0. 0 vezes 2, x igual a 0. Então, o x é 0. 0 dividido por 2, 0. Quanto vale o cosseno de x sobre 2? O cosseno de x sobre 2, que é 0. Ele vale 1. Nosso primeiro par ordenado, 0 e 1, certo? Agora, vamos lá. X sobre 2 é igual a π sobre 2. Nós podemos cortar o π. O x, então, é igual a π, nosso π é 3,14, ok? Então, o x é π, x sobre 2 é π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0. Qual é o nosso par ordenado? O π e o 0. Agora, nós temos que x sobre 2 é igual a π. X sobre 2 é igual a π. O 2 que está dividindo multiplica o π. 2 vezes π, 2π. 2π, no nosso gráfico, será aproximadamente 6,28. Então, o x é 2π. 2π dividido por 2 fica π.
Cosseno de π é menos 1. Nosso par ordenado é o 2π e o menos 1. Agora, x sobre 2 é igual a 3π sobre 2. Cancela os denominadores porque são iguais e é uma igualdade. X igual a 3π. 3π vale 9,42. Então, o x é 3π, fica 3π dividido por 2, que é o x sobre 2. X sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Nosso par ordenado é o 3π com o 0. Agora, x sobre 2 igual a quem? 2π. 2 vezes 2π fica 4π. 4π vale 12,56. Então, o x é 4π. 4π dividido por 2, 2π. Cosseno de 2π, 1. Nosso par ordenado é o 4π e o 1. Vamos marcar esses pontos no gráfico. Primeiro, o π. Aqui fica o 2π, um pouquinho para frente do 6, porque é 6,28. 3π é 9,42. E o 4π, 12,56. 0 e 1. 0 e 1. Depois, π e 0, o pontinho aqui no π. Depois, 2π e menos 1, do 2π desce ao menos 1. 3π e 0 aqui. 4π sobe até o 1. Nossa curva ficou mais o quê? Alongada, certo? Porque ela foi, o x foi multiplicado por quem? Por meio. O que aconteceu com o nosso período aqui? Ela vai se repetir de 0 até quem? Até 4π. Então, esse número que está aqui junto com o x, ele vai alterar quem da função? O período, tá? Cosseno de x vai repetir de 0 a quem? De 0 a 2π. O 2x aqui, ele repetiu de 0 a π. O meio x aqui, nós estamos vendo que ele vai ter um período de repetição de 0 a 4π, certo? Agora, vamos ver os três gráficos juntos. Prontinho. Então, vamos lá. A letra A é o f de x. O f de x, ele tem... O f de x é igual a cosseno de x, certo? Que ele vem aqui, ó. É essa função aqui, ó. Certo? Que eu estou passando a caneta em cima. Depois nós temos o g de x, que é o cosseno de 2x, que é essa mais forte, que ela se repete, o período dela é mais rápido. Aí nós temos a c, que é o h de x, que é o cosseno de meio x, que é essa mais fraquinha. Você percebe que o período dela, ela se repete de uma forma mais lenta, tá bom? Então, o cosseno de x, que é essa aqui, que eu estou passando a caneta. Depois, o cosseno de 2x, que é essa, que parece que é mais rápida, certo? E depois o cosseno de meio x, que é essa que dá a impressão que é o quê? Mais lenta. Então, aqui vai ocorrer uma mudança sim. Esse 2 e esse meio, eles alteram o período, ok? Como eu mostrei nos outros gráficos. Agora é com vocês, façam com calma. Se for necessário, pausa o vídeo e volta. E eu vou disponibilizar vídeos também de outros professores explicando, para ficar mais fácil para vocês, ok? Tchau, tchau!